Bom, e no mundo aí das nossas revisões aí, né, as nossas bio-review, nós vamos hoje revisar, pessoal, um conteúdo aí que é uma coisa ligada à outra, que às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, que é efeito estufa e aquecimento global, certo? Primeira dica que eu vou dar, efeito estufa é um fenômeno, aquecimento global é outro, embora um tenha a ver com o outro, e é isso que a gente vai revisar agora nesse nosso assunto. Então, olhando aí a nossa tela, né, vamos imaginar aqui, ó, já vimos aí o nosso Sol, né, o nosso planeta Terra. E aí, pessoal, lembrar que na atmosfera existe uma camada de gases, como vocês estão vendo aqui, ó, que é a chamada camada de gases do efeito estufa, certo? Então esses são os gases, é claro. Aí eu estou colocando o CO2, né, gás carbônico ou dióxido de carbono, e o CH4 ou metano. Porém, existem outros gases que fazem esse efeito estufa? Tem, mas esses são os principais, esses são os mais falados. Se vocês lembrarem dele aí, já é muita coisa, né, que vocês terão conseguido, tá certo? Porque são os principais gases. Então, por que esses gases aqui, ó, são chamados gases de efeito estufa? Primeiro, porque eles vão causar esse efeito que a gente vai entender que é o efeito estufa, né? Então, eles são os gases do efeito estufa, esse fenômeno. Que efeito estufa é um fenômeno necessário para a manutenção da vida na Terra. Entenda isso, o efeito estufa não é um problema, né? Originalmente, ele é uma necessidade, tá bom? E vamos entender por quê. Olha aqui o Sol. Perceba que o Sol emite aí suas radiações, né, em direção ao nosso planeta. E é claro que parte dessa radiação, ó, bate nessa camada de gases da atmosfera e já volta para o espaço, né, não entra no nosso planeta. Porém, existem, né, outra parte dessa radiação que acaba entrando aí no nosso planeta. Perceba aí, ó, que essa radiação do Sol está entrando no nosso planeta, né? E quando essa radiação do Sol entra no nosso planeta, ela é absorvida pelo nosso planeta e ela é reirradiada. Só que ela é reirradiada, como vocês estão vendo ali de vermelho, na forma de infravermelho, traduzindo para a gente da biologia, na forma de calor. E aí perceba que esse calor que é reirradiado, né, ele tenta sair. Só que perceba, ó, que o calor que tenta sair está batendo justamente aonde? Na camada de gases de efeito estufa. E aí perceba que parte desse calor então fica preso, fica armazenado aí dentro do nosso planeta, garantindo uma temperatura compatível com a vida. Porque, pessoal, o que acontece? Se nós não tivéssemos, ó, se a gente não tivéssemos essa camada aqui de gases do efeito estufa, né, chegando à noite, né, caindo à noite, né, no momento em que nós não temos o Sol, a temperatura do nosso planeta ia despencar, certo? Tenho certeza que para nós que estamos aqui nos sertões de Crateús, né, chegando à noite, nós teríamos que andar muito bem agasalhados, muito bem protegidos para poder suportar o frio. Então imagine então que o efeito estufa ele tem sua importância, né? Como vocês estão vendo aqui, o efeito estufa é realizado por gases de efeito estufa. Lembrem-se desses gases, CO2 e metano principalmente, e eles ajudam, ó, a reter o calor do Sol, né? O Sol mandou esse calor, mandou a sua radiação. A radiação, quando chega na Terra, ela é absorvida e depois ela é reirradiada na forma de infravermelho, que é calor. Só que esse calor não consegue ir embora por causa de quem? Dos gases de efeito estufa. E aí retém-se o calor na Terra, né, permitindo uma temperatura compatível com a vida. Então veja bem, o efeito estufa não é um problema, é um efeito, é um fenômeno da natureza necessário para a vida dos seres vivos, né, que habitam aqui no nosso planeta, tá certo? E aí vamos para frente aí na nossa revisão, né, tratando aí de efeito estufa. Vamos ver agora aqui, pessoal, uma outra situação. Olha aí o Solzinho de novo, chegando, nosso planeta aqui embaixo, os gases de efeito estufa, radiação do Sol chegando, mas parte dela é refletida e volta para o espaço sideral, outra parte atravessa, né, a atmosfera, esses gases aí de efeito estufa, né, chega ao nosso planeta, é reirradiada na forma de infravermelho, traduzindo aí calor, esse calor fica preso. Qual é o problema que nós estamos vivenciando hoje? O homem, pessoal, ele tem aumentado, como vocês estão vendo aí, a concentração de gases do efeito estufa. E aí eu estou dando como exemplo só o aumento do CO2, mas os outros também estão aumentando aí do mesmo jeito.
E aí veja bem, é uma coisa muito lógica, quem entendeu a primeira parte vai entender essa. Se os gases de efeito estufa ajudam a reter o calor na Terra, se, por exemplo, esses gases que estão aqui já ajudavam a reter o calor na Terra, o que é que o homem está fazendo? O homem está aumentando esses gases. Então, se nós tivermos mais gases do efeito estufa, o que é que vai acontecer aí? Esses gases vão reter mais calor dentro do nosso planeta. Aí é o problema, né? O problema está sendo porque o efeito estufa está ficando mais intensificado, está ficando mais forte, e aí está gerando uma consequência que nós estamos chamando aí de aquecimento global. Então, o aquecimento global, ele não é a mesma coisa que efeito estufa, mas ele está acontecendo, está se desenvolvendo esse aquecimento global, que é a elevação média da temperatura da Terra, certo? Nós estamos retendo mais calor por conta que o homem, nós, seres humanos, estamos tornando o efeito estufa aí mais forte. Tornando como? Como vocês viram, mandando aí para a atmosfera mais gases do efeito estufa. Mais gases do efeito estufa, mais calor vai ser retido. Assim a temperatura vai subindo cada vez mais e nós temos aí, né, o fenômeno do aquecimento global. Então, pessoal, a gente vai passar aqui para essa parte final da revisão, certo? Aí sobre, né, o efeito estufa e o aquecimento global. E agora a gente vai ver aí, coisas importantes aí que são as fontes desse problema, certo? Vocês estão vendo aí uma primeira imagem aí de uma indústria, né, de uma fábrica. Estão vendo aí também um carro, né, produzindo aí muita fumaça, essa fumaça preta e as queimadas. Então, situações como essas aí acabam, né, durante esse processo de queima, liberando para a atmosfera, né, principalmente uma quantidade muito grande de gás carbônico de CO2, que é um gás de efeito estufa. Então, veja bem, quanto mais a gente utilizar carros que utilizam combustíveis fósseis, né, que são combustíveis aí derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que o querosene é usado, certo, como combustível de veículos, por exemplo, na aviação. Quando nós queimamos aí as nossas matas, né, as florestas, enfim, quando a gente produz esse tipo de situação, nós mandamos para a atmosfera mais gás carbônico e outros gases, por exemplo, grandes produções de lixo, grandes lixões, grandes aterros sanitários também, por exemplo, pode contribuir com a emissão do metano. Então, enfim, né, o efeito estufa, ao que tudo se parece, né, o que a ciência tem compreendido, tem se intensificado, provocando aquecimento global e por conta aí das ações do ser humano, tá certo? E aí, que consequências a gente vai poder ter, né, em função do aquecimento global? É claro, primeira consequência é a elevação da temperatura média da Terra. Você pode pensar, ela elevou na Terra apenas meio grau Celsius na média do planeta. Isso aí pode ter, por exemplo, consequências aí catastróficas. Eu estou falando meio grau aqui só para efeito de exemplo, né? Daqui talvez a 2100 nós teremos a elevação aí, se nada for feito, não é de meio grau não, é de alguns graus Celsius, entendeu? E essa elevação média da temperatura, por exemplo, vai mexer com o clima do planeta, né? Mas um dos efeitos que a gente já tem percebido mais claramente, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, uma imagem, né, de uma região litorânea, aonde parece que o mar está avançando aqui cada vez mais e chegando inclusive a causar, né, esse tipo de dano aqui às construções, tá certo? Porque, entenda, é como se você pegasse um copo, nesse copo você colocasse água, por exemplo, aqui até a metade, você colocasse gelo dentro. Se você não beber água e esperar que esse gelo derreta, o que é que vai acontecer? Pode prestar atenção que a água ela vai subir, né? A água do copo vai subir. E é o que está acontecendo, algo parecido. Como a temperatura do planeta aqui está subindo demais, né? As grandes geleiras, né? As calotas polares estão derretendo e essa água vai para os oceanos e o nível dos oceanos, o nível dos mares está subindo aí, né? A cada ano sobe um pouco mais. E é claro, né, uma das primeiras consequências disso é o aumento aqui desses casos, né, dessas situações que envolvem o avanço do mar, o avanço do oceano em relação às regiões litorâneas. E isso vai ser um problema. Outra coisa que vocês estão vendo aqui, essas duas últimas fotos,
né, são situações aí extremas do clima. Né? Certamente nós vamos ter em alguns locais intensificação de ciclones, de tornados, e aí vocês já devem ter ouvido falar nos estragos que isso causa, né? Inclusive levando, né, pessoas a morrerem por conta disso. Secas, né? Ou seja, alguns até costumam dizer, em locais onde se chove muito poderá chover mais ainda, locais onde, né, já sofre com a seca poderá sofrer mais ainda, enfim. O clima do planeta poderá ficar aí imprevisível, gerando aí vários problemas, né, não só para o meio ambiente, mas também, é claro, para nós seres humanos que fazemos parte desse ambiente. E aí, ó, uma prova disso. Tem, é claro, tem alguns que não acreditam, né, nesse fenômeno aí chamado aquecimento global, fruto da intensificação do efeito estufa, acredita que isso é só um ciclo, né? Tomara a Deus que seja, que uma hora a gente vai sair dele, mas se não for, as evidências aí são outras. Aqui, ó, vocês estão vendo duas imagens lá na Noruega. Estão vendo aqui uma grande geleira. E aqui, pessoal, menos de 100 anos, 80 e poucos anos depois, cadê a geleira? Ó, a geleira praticamente desapareceu. E esse gelo dessa geleira certamente foi para onde? Foi para o mar, foi para o oceano, ajudando a elevar o nível, né, dos oceanos e dos mares. E imagine que essas geleiras, né, existem em várias regiões do planeta aí, são formações aí de água, né, de milhares de quilômetros. E isso derretendo vai de cara, é claro, elevar o nível aí dos oceanos. E por fim, o que é que poderia ser feito? Né, o que é que poderia ser feito? A gente começar a substituir o uso dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia renovável. Estão vendo aí um carro elétrico. Né, investir e fazer uso, por exemplo, também de carros movidos a álcool, porque o álcool, né, ao ser queimado aí nos motores, a emissão, né, é bem menor de dióxido de carbono, por exemplo, do que os veículos que utilizam combustíveis fósseis. Outra situação é investir aí, ó, no reflorestamento. Se é preciso derrubar as árvores, que se derrube, né? Se for preciso, é claro, que o ser humano precisa sobreviver, né? Precisa produzir os seus alimentos, criar animais, enfim, utilizar madeira, mas que essa devastação, esse processo de desmatamento pudesse depois ser seguido do devido processo aí de reflorestamento, e a gente vai entender no final a importância disso. E outra coisa, é claro, né, investir aí nos 3 R's, que até já estudamos, que é o reutilizar. Tem muita coisa que daria para a gente utilizar várias e várias vezes ou inúmeras vezes, né? É um dos R's, é o da reutilização, é reduzir. Né? Ou seja, só comprar, só consumir aquilo que a gente realmente precisa e reciclar. Né? Porque se a gente não fizer isso, né, a gente vai continuar produzindo uma quantidade de lixo cada vez maior. E esse lixo vai se acumular em algum local, e aonde o lixo se acumula, também temos ali, por exemplo, a fonte da emissão do gás metano, que é um dos gases do efeito estufa. Então, seria mais ou menos por aí o caminho para a gente, né, desenvolver ações para tentar, né, pelo menos segurar o processo de aquecimento global, que acredito que seja bem muito mais difícil a gente reverter, voltar ao que era no passado o efeito estufa, né? Mas pelo menos se a gente enfraquecer um pouquinho que seja o efeito estufa ou evitar que ele fique cada vez mais forte, né, a gente já vai conseguir talvez fazer muita coisa, tá certo? Então a gente viu aí as causas, né, do aquecimento global, porque fortalece o efeito estufa, e algumas formas de tentar amenizar esse problema. E para a gente terminar, ó, vamos falar aqui o que é que tem a ver a fotossíntese, efeito estufa e aquecimento global, certo? Aí quando a gente estiver falando de fotossíntese, vamos se lembrar aí de todas as plantas, né, todos os vegetais, inclusive uns serizinhos que a gente não costuma ver, nem pode até ouvir falar, mas ver é mais difícil, né? São algas que vivem aí nos oceanos, nos mares, em alguns reservatórios de água. O que é que tem a ver, pessoal, a fotossíntese com o efeito estufa, né, o aquecimento global? Aí é entender algo que vocês estudaram, que é o ciclo do carbono. Porque veja, um dos gases de efeito estufa é o dióxido de carbono, tá aqui, o CO2. Um outro gás é o metano, CH4. Então, assim, o ciclo biogeoquímico do carbono tem a ver com o efeito estufa. Tem, porque cada vez que a gente emitir
mais gases de efeito estufa, como gás carbônico, como metano para a atmosfera, o efeito estufa fica mais forte e o aquecimento global, né, vai evoluindo cada vez mais. Então, perceba aqui que nós temos uma planta. Né? O que é que o desenho aqui está mostrando? A seta aponta para onde vai. As plantas, pessoal, quando fazem fotossíntese, né, como vocês sabem, elas absorvem, é claro, a energia luminosa do Sol, mas elas absorvem o gás carbônico que está na atmosfera, está aqui, ó. Então, parte desse gás carbônico sai da atmosfera e vai para a planta, vai lá para dentro da planta, porque a planta vai utilizar esse gás carbônico mais a água que ela vai absorver pelas raízes e vai produzir seus compostos orgânicos, ou seja, a planta vai produzir seu alimento. Então, esse gás carbônico que estava aí na atmosfera, a planta absorve, ela sequestra, se lembrem dessa palavra, sequestrar, ela sequestra o gás carbônico e esse gás carbônico deixa de ser um gás e ele vai fazer parte das moléculas orgânicas que a planta vai produzir, como por exemplo a glicose, né, e vai utilizar como alimento. Então, por isso que os vegetais são importantes. Agora, qual é o problema? A gente, além de estar desmatando, aí você já retirou uma planta dessa, retirando uma planta dessa, você está tirando uma planta que ajudaria a diminuir o gás carbônico, e ainda tem outro problema, a gente ainda queima, produzindo mais gás carbônico para a atmosfera. Então, por isso que nós falamos aí que um dos caminhos, né, para tentar, digamos assim, evitar, né, a intensificação do efeito estufa, tentar evitar que o aquecimento global, né, avance cada vez mais, é investir no reflorestamento e, é claro, se não puder desmatar, não desmatar, e se for preciso desmatar, reflorestar e evitar muito a questão aí das queimadas, porque certamente existem outros caminhos, né, pelos quais a gente não precisaria queimar. Então perceba que fotossíntese é um processo, né, realizado pelos vegetais, pelas plantas, por algumas algas, até por algumas cianobactérias, que são processos que fazem com que esses seres vivos tirem o gás carbônico da atmosfera. Então, esses processos, né, e esses seres vivos poderiam nos ajudar, né, nessa luta aí contra o aquecimento global, tá certo? Então, se lembrem disso aí.